Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Onde a Coruja Lê. Eu sou Rodolfo Rossi e estou aqui com meu amigo Juliano Amaral para tratar hoje de um livro luso-angolano. Vamos falar sobre Luanda, um livro de contos do escritor José Luandino Vieira, publicado em 1963 pela editora Edições 70, na cidade de Lisboa, em Portugal. Este livro conta com 3 histórias: Vavó Xixi e seu neto Zeca Santos, a história do ladrão e do papagaio e a história da galinha e do ovo. Para falar um pouquinho mais sobre essa obra, eu convido o Ju a comentar como ela é uma espécie de artefato de resistência. Artefato este constituído por nada mais, nada menos do que uma linguagem poderosa, inovadora e preocupada com as suas raízes. Ju, comenta um pouquinho mais pra gente sobre os seus conhecimentos da obra Luanda, por gentileza. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu grande querido amigo ouvinte, meu grande querido amigo Rodolfo. Bom, pra gente entender um pouquinho como é que funciona essa parte aí de literatura, resistência e linguagem dentro do projeto ético e estético do Luandino Vieira dentro dessa obra, a gente tem que passar primeiro, pelo autor. Nascido em 1935, na cidade de Ourém, em Portugal, chamado José Vieira Mateus da Graça. O Luandino veio pela sua história com Angola, tornado cidadão angolano em 1975, após aí as guerras de libertação de Angola. Ele vai ter uma história muito longa, no debate da independência e das melhores maneiras de dispensar a sociedade angolana ao longo de sua história. A gente está falando de alguém que foi condenado a 14 anos de prisão, por essa luta pela independência de Angola, mas ficou 11 anos preso, passando entre centros presidiários da região de Luanda e um campo de concentração na região do Tarrafal, em Cabo Verde. A gente está falando de alguém que foi começar a ser escritor durante o seu período em cárcere, começou a ter seus livros publicados ainda preso. Luanda é um caso desses. O livro foi publicado em 1963, foi premiado pela Sociedade Portuguesa de Escritores, que foi encerrada aí pelo regime ditatorial salazarista depois da atribuição do prêmio a Luandino Vieira. A gente está falando de alguém que foi militante do MPLA, o Movimento pela Libertação de Angola. A gente está falando de alguém que venceu o prêmio Camões em 2006, mas que preferiu não receber o prêmio. A gente está falando de um autor que em Luanda vai mostrar, já a partir do nome Luanda, com 2 U's, um projeto que visa recuperar, valorizar e pensar em maneiras de resistência para a história do povo angolano. Já no próprio processo de escrita, há muita oralidade, há a recuperação de termos próprios da realidade cotidiana angolana, como o museque, como os manandengues. Há trechos que são escritos por inteiro, vindos das línguas das sociedades originárias angolanas. É um autor que vai pensar muito a esfera da resistência a partir do otimismo. Há momentos muito difíceis dentro da obra que sempre são encarados com um riso, com um deboche, com uma visão ao mesmo tempo curiosa e solidária da realidade angolana. Isso faz parte também do processo de militância política antiditatorial e anticolonial que vão marcar não só o Luanda, como parte aí da produção literária do período em Angola. A gente está falando de um autor que escreve 10 anos depois dos primeiros momentos de convenção aí do que seria a geração da Mensagem. Mensagem, o nome dado aí à Revista Angolana de Cultura, que é uma espécie de polo desse movimento literário do Vamos Descobrir Angola, um movimento que visava repensar as culturas, as origens, as tradições, a própria geografia angolana, tendo como ponto de vista uma ideia que é anticolonial, anti-imperialista e popular. Se a gente pudesse descrever principalmente o Luanda através de um termo, Rhodes, acho que seria popular, a valorização do que é do povo, a valorização do que é da cultura popular, das culturas originárias também de Angola. Para a gente mostrar um pouquinho melhor para o nosso ouvinte como é que isso vai operar dentro das obras que estão aqui em Luanda, acho que é bom a gente começar a passar pelos contos, Rhodes? Olha, confesso que depois dessa aula, viu, Ju, eu fico até inspirado para falar aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela sua fala. Gente, a gente precisa lembrar, associando a minha fala do Ju, que assim como o Brasil foi uma colônia portuguesa, os países, o PALOP, os países que compõem esses falantes de língua portuguesa, eles, na África, eles foram colonizados por muito tempo, Quer dizer,
há colônias que perduraram até o final do século passado, o que mostra a resistência desse processo colonizador português, né? E também o nível de destruição que provém dessa, digamos, panela de pressão. Afinal, essas colônias duraram por tanto tempo que são inúmeros os casos, né, de violência, de opressão e assim por diante. Muito bem, vamos aos contos então. O primeiro conto do livro é A Vovó Xixi e seu neto Zeca Santos. Isso mesmo, você ouviu corretamente. Vavó é um termo aqui para designar a senhora de idade, a avó, né? E neste conto, nós temos aí a história desses dois familiares que vão passar por situações difíceis, situações marcadas sobretudo pela fome. A fome, inclusive, que pode ser considerada uma personagem nessa narrativa. Afinal, ela está presente a todo momento, ela é lembrada a todo momento. As questões sociais, econômicas e políticas rondam a questão da fome. A vovó Xixi, ela é uma moradora do Museque, da favela angolana. Nesse lugar, ela busca sobreviver, busca alimentos no chão, busca alimento nas latas de lixo e assim por diante. O seu neto, Zeca Santos, apesar da pouca idade, tem também a responsabilidade de trazer comida ao lar. No entanto, o Zeca Santos é meninão, né? Ele é jovem, então ele busca aí, né, as namoradas, busca a roupa elegante, fina, uma camisa amarela e florida que o acompanha e assim por diante. A vovó Xixi vai tentar encontrar alimentos no local, enquanto o neto Zeca Santos vai sair para as ruas em busca de trabalho. É muito interessante, né, algumas passagens deste conto. Por exemplo, a vovó Xixi, em um momento em que a fome está muito poderosa, busca mandioca para comer. Come a mandioca crua e passa mal. E apesar da dor de barriga, a fome persiste. A mandioca tão pouco matou a fome, mas também fez com que ela convivesse com uma nova dor. No entanto, a resiliência da senhora é algo que chama muita atenção, afinal ela continua, ela persiste apesar dessas dificuldades. O neto, por sua vez, vai em busca de oportunidades de trabalho na cidade, como eu disse anteriormente, e apesar das suas tentativas, encontra resistência e dificuldade pela sua contratação. Um dos empregos que ele busca, inclusive, não o aceita pela sua etnia, pelo seu local de origem, e o manda embora. No entanto, Zeca Santos tem a sua forma de sobreviver na cidade. Ele devora bananas às escondidas, ele toma vinho apesar da pouca idade e também sai com a sua namorada, que inclusive é disputada por um outro sujeito que tem trabalho, um carro e uma vida um pouco mais acertada do que a dele. Zeca Santos sofre em busca de melhores oportunidades sem perder a doçura da infância, sem perder o desejo por outras posses materiais entremeadas à fome. Posses não só materiais, mas também metafísicas, desejos, amores e assim por diante. Em determinado momento da narrativa, eu confesso que eu esqueci por um instante que o Zeca Santos era uma criança. E eu só fui me lembrar disso ao final da narrativa, quando, junto à vovó Xixi, ele descansa no seu barraco no Museque. E aí o narrador nos conta que, apesar da pouca idade, o seu rosto já é bastante envelhecido. Este conto, ele mostra a situação de miséria extrema que persiste na cidade de Luanda e que os interesses escusos de grupos políticos, da dominação colonial e assim por diante, agravam o desamparo de pessoas como a vovó Xixi e o seu neto Zeca Santos sem dó. Ou seja, neste conto, o narrador, bem como o nosso autor, vai nos mostrar que as dores desses indivíduos resilientes frente às imposições do seu tempo persistem, bem como eles, né? Quer dizer, é um povo forte que luta, que resiste apesar das dificuldades e, sobretudo, permanece unido, né? É muito bonito pensar que uma avó e um neto estão juntos em via das dificuldades, mesmo quando não há outros familiares. E você, Ju, o que você tem para contar pra gente sobre a história do ladrão e do papagaio? Amigo, eu acho tão interessante essa sua análise sobre a questão da doçura e da infância. Tem uma cena no final do Contra a Vovó Xixi e seu neto Zeca Santos, em que ela vai fazer uma piada para ele, que é a piada do peixe.
né? Meu neto, você gosta de peixe de ontem? Ele disse, gosto. Ela diz, então pega dinheiro e compra amanhã. E ela começa a rir daquele conto enquanto ele chora desembestadamente. Acho aí que a gente entende um pouco que a gente fala do poder do riso aqui nesse livro, né? Que é um riso que vai servir ao mesmo tempo de subterfúgio e de uma forma de mostrar altivez, de não se deixar abater. E eu digo isso porque é justamente o que a gente percebe muito aqui nesse segundo conto, né? Que é a história do ladrão e do papagaio. O primeiro ponto que a gente tem aqui é um ponto em que a história é completamente absurda. Essa história vai focar aí em 3 amigos, né? O menino dos reis, também conhecido apenas como dos reis, aqui na história, nascido em Cabo Verde. Garrido Fernandes, o Cantuta. Cantuta significa coxo, manco, é uma pessoa que tem um problema em uma das pernas. E o Chico Futa, que é aquele que sabe das coisas, o que entende das coisas. A gente vai passar um pouquinho melhor por essas imagens que eles mostram pra gente ao longo desse trechinho aqui. A história em si, em termos de narrativa, é a mais ousada dentre as 3 histórias que a gente vai ter aqui no livro. Por quê? Essa história começa pelo meio da ação. Ela não começa pelo roubo, ela começa pela prisão. Mas não pela prisão do ladrão do papagaio, mas sim a prisão dos reis. O que acontece? O dos reis, ele é preso pelo sequestro, veja só você, de 7 patos bem gordos. A gente já tem um absurdo. Ele sequestra esses 7 patos e ele planeja o resgate, né, dos 7 patos. Durante a sua prisão, o dos reis ele vai delatar o Garrido, né, o Cantuta, por ser aí um cúmplice do sequestro dos 7 patos. Algo que não é verídico, algo que não é verdadeiro, algo que não existiu. Boa parte do texto vai se passar aí pelo problema moral e pela pressão psicológica que é ter essa figura dos reis passando um falso testemunho sobre o Garrido Cantuta, mostrando que ele estaria na cena do crime, no sequestro dos patos, quando na verdade ele não está. Em determinado momento da narrativa, o Garrido Cantuta vai preso. Só que ele não vai preso pelo sequestro aí dos 7 patos gordos, ele vai preso pelo roubo a um papagaio. Quando a gente pensava que a situação não podia ficar mais absurda, ela fica mais absurda ainda. O papagaio ele é roubado pelo Garrido como, acredite se quiser, um mecanismo de defesa, né? Ele tenta se defender do papagaio que constantemente o menospreza e o ofende. Não obstante, o papagaio pertence a Inácia, a sua amada, que sempre foi meio fria, tratou ele com um gelo, acreditava o Garrido que isso era por causa do papagaio, então sequestrando o papagaio que ela tanto amava, só sobraria espaço para amores a Garrido. Isso vai gerar um atrito dentro da prisão. A gente tem um momento de muitas inseguranças. O Garrido tem uma insegurança por conta aí do seu problema físico, e o dos reis aqui ele tem uma insegurança maior. Não somente a insegurança dos problemas sociais que o fizeram sequestrar os 7 patos gordos, mas agora um problema um pouquinho mais grave. Ele delatou um amigo num falso testemunho, e esse amigo foi preso. Isso vai ser aí um mote para alguns desentendimentos entre eles. Garrido se mostra bastante descontente em relação a dos reis, mais do que descontente, ele acredita que foi traído. Eis que surge então a figura do Chico Futa, o que sabe das coisas, o que entende das coisas. E, aos poucos, ele apazigua não só os atritos entre os 2 amigos, mas outras situações problemáticas que aparecem dentro aí dessa prisão. Ele é uma espécie de uma voz da consciência. E aqui a gente entra novamente no campo das simbologias. A gente tem muitos símbolos impregnados aqui. A parábola do cajueiro, que aparece durante o conto, diz o Chico Futa que o cajueiro, não importa o quanto você tente desmontar, quebrar, queimar, roubar os frutos, comer os frutos, destruir a árvore, sempre vai haver um fio que vai surgir de novo. Uma espécie de fio da vida. Novamente, voltamos ao ponto da resistência. Não importa o quanto se destrua, não importa o quanto se quebre, essas ideias sempre voltarão. O equilíbrio da vida, o fio da vida, sempre estará presente. O Garrido, né, que embora seja muito engraçada a ideia de alguém roubar um papagaio por ciúmes, ele representa aqui um desconcerto em todas as esferas. Ele é uma pessoa de uma classe social menosprezada, ele é uma pessoa que tem um problema físico que o faz
ser uma pessoa menosprezada ao longo de toda a narrativa, e o papagaio acaba sendo uma espécie de um símbolo, um bode expiatório desses impedimentos sociais que são graves e que sempre rondam o Garrido. E o Chico Futa, a partir dos discursos que faz, é sempre uma figura de equilíbrio. E mais do que isso, ele é o ponto de formação na solidariedade entre esses homens. Ele é aquele que faz brotar a ideia de que há uma esfera maior e mais poderosa do que eles, que faz com que eles tenham que se colocar nessas situações, em termos concretos, ridículas. E cabe ao Chico Futa, dentro dessa narrativa, olha que simbologia interessante, mostrar que, se não fosse essa esfera acima deles, essas situações ridículas não aconteceriam. Ridículo? Sim, mas é mais ridículo sequestrar 7 patos gordos ou morrer de fome. Ridículo roubar um papagaio? Sim, ridículo. Mas é mais ridículo roubar um papagaio ou ser vítima de questões sociais gravíssimas por conta de um problema e por conta, novamente, da pobreza e da fome que rondam essas pessoas. E é na figura do Chico Futa que vai surgir esse equilíbrio. Mais do que esse equilíbrio, esse otimismo quase que militante, que acende e que cria solidariedade entre esses homens nesse presídio. Lindo, né, Rodolfo? Muito bem, para fechar, a gente tem a história da galinha e do ovo, que é a última narrativa deste livro. Nesta história, nós temos duas amigas, duas vizinhas que vão entrar em confronto por conta de um ovo. Nhabina e Nhazefa vão disputar de quem é o ovo que uma galinha, que pertencia a Zefa, uma galinha cabii, com quem este ovo vai ficar. O ovo foi gerido no quintal da vizinha, que está grávida e tem um marido preso. Veja, ambas vão disputar palmo a palmo, primeiro na base da violência física e depois por meio da troca de argumentos e ofensas, quem ficará com o objeto. Toda a comunidade ali do Mussec passa a acompanhar esta discussão e também a ajudar a restituir ao dono fidedigno o ovo. Crianças como o Beto e o Chico e também as avós vão participar desse debate, que, infelizmente, acaba sem um vencedor. Isso, portanto, passa a se tornar objeto de disputa de outras pessoas, de outros interesses. O dono da mercearia, por exemplo, é convidado a participar do debate. Ao invés de ajudar uma ou outra, de optar por Bina ou por Zefa, acaba por acusar Bina de ter usado o milho que ela comprou fiado na sua vendinha. E que, portanto, o ovo deveria ser de quem? Dele. Já entenderam, né? Vai se tornar uma disputa cada vez mais ridícula, que vai revelar, por sua vez, as contradições dos poderes que atuam neste povoado. Além do dono da mercearia, eles convidam também o padre para participar do debate, e o padre busca uma espécie de explicação divina para que o ovo vá para suas mãos. No entanto, novamente, ele, assim como o dono da mercearia, é alvo de chacota do pessoal do Mussec. Por fim, o proprietário das casinhas, aquele que aluga as casinhas, vai até o local e decide, bom, já que as casinhas são minhas apesar de alugadas, este ovo é meu. Não, minha filha, ele diz, eu sei que você paga o aluguel, tudo certinho, mas o ovo é meu. E se você não aceitar, eu vou chamar a polícia. Pronto. A situação vira um fuzuê completo. E aí, antes da chegada da polícia, até mesmo quebra-barraco ocorre no local. Briga entre as pessoas, uma série de coisas acontece ali. No entanto, quando a polícia chega, ela acaba por se mostrar mais truculenta do que os demais que tentaram intervir no assunto. Em vez de pegar o ovo para si, ela decide roubar a galinha. É neste momento, então, que a solidariedade entre irmãos fala mais alto. E aí então o objeto de disputa ou o revanchismo entre elas vai por terra. É neste momento que elas percebem que há algo muito maior em jogo, que há outras forças que estão subjugando a vontade não de uma ou de outra, mas de ambas. Elas acabam, junto com a ajuda dos meninos Beto e Chico, fazer com que a galinha fuja das garras da polícia. Esse momento da fuga da galinha torna-se celebração. Em meio a esta festa, há uma ação solidária.
Zefa decide abrir mão do ovo em favor de Bina, pois Bina, como eu disse anteriormente, estava grávida, e a sua fome, portanto, é dúplice. É fome também de uma criança que está para vir ao mundo, uma criança angolana que representa o futuro desta nação. É muito interessante, então, como estes símbolos, que por vezes balançam ao ridículo ou até mesmo ao engraçado e ao lúdico, são aqueles que também, no campo metafórico dessas narrativas, acabam por revelar como esse povo, apesar do sofrimento, permanece unido a favor de um futuro melhor e de uma realidade em que a fome não exista. É muito interessante que o narrador, ao final, diz que entende que a sua história é um pouco fantasiosa. Quer dizer, entende que as reviravoltas se dão de maneira bastante positiva e que a realidade muitas vezes não o é. Mas ele diz que essa é a história dele e que essa história vem de suas origens, daquilo que ele viveu em Luanda. Esta literatura, então, recheada de relato e também de muitas experiências, não só linguísticas, mas também sociais, culmina, portanto, em uma lição de moral, em que é preciso saber ceder quando há interesses em comum e quando há companheirismo entre as partes. Muito interessante, né, Ju? Um grande livro, uma grande obra que tem muito a nos ensinar em meio aos divertimentos e aos relatos sérios, não é? Perfeito, Rhodes. Acho que mais do que isso, é como essas características que você falou, elas dialogam não só com a criação de uma sociedade angolana, que aqui a gente tenta entender a partir do ponto de vista do luandino, há de ser mais justa, há de ser mais fraterna, há de ser mais solidária, há de ser mais cooperativa, mas também como há um ponto de vista de uma criação de um novo pensamento literário. Um pensamento que seja menos formal, que recupere tradições populares, que recupere o falar popular, que crie uma nova ideia do que se pensa em termos de narratividade angolana, no aspecto de angolanidade ali da geração da mensagem, e que vai ter pontos cruciais com uma literatura muito conhecida nossa, porque é a nossa literatura, a literatura brasileira. A gente vai ter, nesse período, principalmente da geração da mensagem, pontos de contato muito importantes entre literatura brasileira e literatura angolana. Essa visão de literatura brasileira como uma literatura irmã. O processo aqui que se dá é um processo muito parecido, é um processo de criação de pensamento de uma nova forma que vai refletir uma nova sociedade e buscar resolvê-los da melhor maneira possível. Há pontos aqui muito próximos, acho que você percebeu, e nosso ouvinte que tiver a possibilidade de ler essa linda obra que a Luanda vai perceber, entre Luandino Vieira e como o Jorge Amado refletir a sociedade brasileira. Porque há uma ideia de que essas diversidades sociais devem surgir não só como um aspecto ético da literatura, ou seja, não devem surgir apenas como uma temática a ser discutida, mas também como uma temática a formatar, a dar forma, a dar cara, a dar visão, ideia do que seria essa nova literatura. Na minha opinião, eu acho que Luandino Vieira consegue fazer isso com maestria, com otimismo e com uma determinação muito forte do que seria essa nova sociedade angolana a partir da sua literatura. Muito bem, pessoal. Este foi mais um episódio do podcast Onde a Coruja Lê, tratando sobre literatura. Esperamos que vocês tenham gostado e nos encontramos no próximo dia 20. Obrigado e até lá.